E a Bíblia diz que José contou um sonho aos seus irmãos. E toda vez que você conta alguma coisa para alguém, alguém se levanta. O diabo, ele pode se levantar contra a tua vida, porque, aleluia, você não vigia. Então a Bíblia diz que José, ele não vigiou, e ele contou o sonho que ele teve aos seus irmãos. E o sonho dizia que eis que estávamos atando um molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Sabe o que me chama a atenção? É que José, ele não vigiou. Toda vez que a gente não vigia, a gente, aleluia, paga preço. Sabe por quê? Porque se eu não vigio, aleluia, se eu não vigio com as minhas atitudes, Deus vai me cobrar. Deus vai cobrar, aleluia. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que José, ele sonhou, e todo sonho que ele tinha, ele contava para os outros. Tá entendendo? Ele confiava demais em quem não era para confiar. Ele dizia coisas que não era para dizer. E o diabo, aleluia, se aproveitava disso e colocava no coração dos irmãos de José inveja, vingança, espírito de facção, espírito imundo. Sabe o que me chama a atenção? Que caráter, aleluia, caráter é para poucos, nem todos têm caráter. Porque caráter, mamãe não ensina a ter caráter. Caráter você tem com o tempo. A sua mãe não te ensina a ter caráter. Se você é mau caráter, você pode ganhar o dinheiro que for. Caráter você só adquire com o tempo. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que José, ele tinha os irmãos dele que eram mau caráter. Porque os irmãos dele não aceitavam e tramava contra José. Sabe por quê? Porque José incomodava. Porque José, aleluia, era filho da promessa. E a Bíblia diz que os teus irmãos, que eram todos sem caráter, que não tinham, louvado seja Deus, temor do Senhor. Sabe como que a gente conhece uma pessoa, aleluia? Pelas atitudes. Muitas vezes a pessoa não precisa abrir a boca para falar. Você sabe se a pessoa presta ou não pelas atitudes dela, aleluia. Se a pessoa tem caráter, você não vai conhecer por falar, mas pela atitude, pelo dia a dia, aleluia. Louvado seja Deus. E tem coisas do passado que não pode se esquecer. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que José, ele contou para os seus irmãos que era mau caráter, que não tinha temor de Deus, o sonho que ele teve. E nesse sonho ele diz que ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Tá entendendo? E os seus irmãos falaram assim: olha, esse José tá se achando muito, então vamos queimar ele. Aleluia. Vamos pegar José e vamos queimar ele. Vamos jogar ele na cisterna. Aramandô Combadai. E a Bíblia diz que a intenção dele era conspirar contra José, para que aquele sonho que José teve não se realizasse. Mas sabe o que me chama a atenção? Quanto mais o diabo usar as pessoas para querer nos afrontar, para querer nos humilhar, é aí que Deus vai honrar. Louvado seja Deus. É aí que Deus vai entrar com a providência e vai honrar o servo do Senhor. E a Bíblia diz que José, louvado seja Deus, eles diziam: ó, lá vem o sonhador, lá vem aquele lá, ó, lá vem aquele perturbador de Israel, aleluia, lá vem aquele perturbador, aleluia. Mas a Bíblia diz que José, ele tinha um coração bom, só que ele era ingênuo, ele achava que todo mundo era bonzinho, que todo mundo era amigo dele, ele não tinha maldade no coração, né? Mandar combatar a sua. E a Bíblia diz que o irmão de José então tramou contra ele. Vamos levar ele para apacentar as ovelhas.
do papai. E quando ele chegar lá, louvado seja Deus, a gente ama pra ele, a gente fala pro papai que a gente mata lá o cabrito e diz que José foi comido pelos leões. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que louvado seja o nome do Senhor. Vamos tramar contra José. Tudo aconteceu na vida de José por permissão do Senhor. Ninguém faz nada sem permissão do Senhor. Só que as consequências lá na frente, porque tudo Deus vê e Deus cobra. E Ele cobra, aleluia, no tempo certo. Porque Deus não é menino nem moleque. Deus tem, aleluia, tem o tempo certo para dar o resultado certo na hora certa. E para quem é o resultado, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles ali tramaram contra José. José, ele caiu na cisterna, foi vendido para o Egito. Louvado seja Deus. José, ele foi vendido, mas sabe o que aconteceu? Na verdade, Deus ele estava forjando uma situação para honrar José. E às vezes a situação que Deus usa o nosso inimigo para nos honrar, muitas vezes o nosso inimigo pensa que ele está com a corda toda. Ele pensa que Deus não está vendo o que ele está fazendo. Ele está pensando que Deus não está vendo nada. E Deus está só dizendo, estou eu dando um tempo. Oh, aleluias. E a Bíblia diz que José, ele acabou indo trabalhar na casa de Potifar. Ixi. José já havia sido vendido pelos seus irmãos. E agora José vai trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar estava de olho em José. Só que José, ele tinha caráter, ele não pegava a mulher dos outros, não tinha amante. José era um homem de caráter, ele não traía a mulher. A Bíblia diz que José não andava com prostituta, não. José era um homem, aleluia, de caráter. A Bíblia diz que José, aleluia, disse para a mulher de Potifar, eu não vou sair com você não, porque eu temo ao meu Senhor. Eu temo, louvado seja Deus, a mão de Deus. Eu tenho temor de Deus. Alamandará súbia. E a Bíblia diz que ele se recusou a sair com aquela mulher porque não era a mulher dele. E a Bíblia diz que José, ele foi acusado de estupro pela mulher de Potifar. Na verdade, quem queria era a mulher de Potifar. Ela, o que ela fez? Ela inventou mentira. Sabe por quê? Porque o diabo, quando ele vê que ele está perdendo terreno, ele começa a inventar mentira, fofoca, difamação. Quando ele vê que ele não está aguentando a súbia, aí ele começa, louvado seja Deus, a falar mentira, a caluniar, a fofocar. Eita Deus! E a Bíblia vai dizer que por causa dessa situação, José, louvado seja Deus, acabou caindo na prisão. Ele acabou, louvado seja o nome do Senhor, indo preso. Mas a Bíblia vai nos dizer que lá naquele lugar, porque Deus, amados, Ele não escolhe o lugar, Ele faz o lugar. E aonde o servo do Senhor vai, ele faz a diferença. E a Bíblia diz que José, ele foi preso, e lá naquele lugar, a Bíblia diz que José, ele prosperava. Por quê? Porque José tinha a bênção de Deus. Aonde nós temos a bênção de Deus, a maldição não pega, a praga não pega, a difamação não pega, a Bíblia diz que José, ele na prisão começou a cuidar dos presos.
que estavam ali. Por quê? Porque aonde José ia, era propósito de Deus honrar José. Era propósito de Deus honrar ele. E muitas vezes, queridos, louvado seja Deus, o Senhor, Ele usa situações. E naquele lugar, José, aleluia, passou muitos anos. E ele pagou uma coisa que ele não fez. Ele estava numa situação que ele entrou, aleluia, que ele não foi ele que fez. Só que o Todo-Poderoso, Ele sabia quem fez, Ele sabia quem era o cabeça, Ele sabia quem era do meio, Ele sabia o que falavam nas escondidas, Ele sabia. Porque eu posso enganar você, mas de Deus eu não engano. E a Bíblia diz que, louvado seja Deus, ali Deus usou José de uma maneira extraordinária. Porque Deus tinha propósito na vida de José. Só que você imagina você ser preso por uma coisa que você não fez. Porque José, queridos, ele não tinha. José, ele não tinha nada para ir preso. Ele não tinha nada para os irmãos vender ele com aquela inveja toda. Ele não tinha. Mas todo cristão, aleluia, que não se dobra a Baal, aleluia, e que realiza, porque quando você realiza algo, você causa impacto, aleluia. E José era uma pessoa de impacto. E a Bíblia diz que ele foi preso e ali ele passou anos. Eu não sei confirmar se foi 10 ou 13 anos. Por quê? Porque ele foi vendido, louvado seja Deus, pelo Egito, ficou na casa de Potifar e depois ele caiu dentro da prisão. Só que lá Deus usou ele extraordinariamente. Porque quando Deus ele quer usar, ele usa independente do lugar. E a Bíblia diz que José, naquele lugar, ele foi canal de bênção. E Deus criou uma situação para honrar ele. Por quê, queridos? Porque Deus, ele é fiel para honrar aqueles que não são mau caráter. Aqueles que têm um caráter, aleluia. Aqueles que não andam, aleluia, difamando os outros, inventando mentira. Aqueles, aleluia, que não andam, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que José, eita Deus, fiel e verdadeiro, teve uma oportunidade. E nessa oportunidade a Bíblia diz que José teve, louvado seja Deus, um sonho. Não, José, ele não teve mais sonho. Sabe por quê? Porque Deus, ele muda história. José não passou mais a ter sonho, porque José já estava dentro do sonho. A Bíblia diz que José passou a revelar os sonhos, a revelar o oculto, profundo e o escondido, aquele que está na luz e aquele que está nas trevas. José passou, aleluia, a revelar os pecados. E José passou a revelar, aleluia. E porque a Bíblia diz que os adivinhos, todo o Egito não tinha um dom que José tinha. E toda vez que você tem algo que alguém não tem, vai lhe causar inveja. A Bíblia diz que Faraó, agora não era mais a vez de José sonhar. Agora era a vez, aleluia, de Faraó ter um sonho. Era o tempo, aleluia, de Faraó sonhar. Era o tempo, louvado seja Deus, dele sonhar. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de José.
E a Bíblia diz que Faraó teve um sonho e ninguém conseguia descrever esse sonho. Sabe, amados, que tem situação que Deus ele cria para honrar o servo dele. Aleluia. E às vezes o Senhor quer dizer assim que ele é autoridade. Ele faz até a pessoa fazer coisas sem sentido, para ele mostrar o poder dele. E a Bíblia diz que Faraó sonhou um sonho e ele não entendia o sonho. Ele não sabia que sonho que era aquele, ele não sabia. Ele estava perturbado, porque ele havia sonhado. E mandaram chamar José para revelar aquele sonho. Mandaram chamar ele para revelar, para dizer, para poder traduzir o sonho que Faraó teve. José já estava esquecido por todos, pelo seu pai então, pela sua família então. Mas ele não era esquecido por Deus. Aí está o segredo. E a Bíblia diz que ele foi chamado para ir à casa de Faraó. Sabe o que acontece? Que Deus pega pessoas pequenininhas para colocar no meio dos grandes. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que a partir dali a vida de José mudou. A vida de José foi alterada para melhor. Deus começou a honrar José. Nesta noite, Deus vai alterar vidas aqui e vai pôr o teu inimigo na tua mão. Aleluia. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que José, ele interpretou os sonhos de Faraó. E o sonho que Faraó teve foi um sonho, aleluia, que ele não estava entendendo. Mas Deus usou José para interpretar aquele sonho. Sabe o que Deus me diz? Que Ele vai colocar pessoas, aleluia, no meu e no seu caminho, para fazer coisas impossíveis e extraordinárias, aleluia. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que José desvendou o sonho de Faraó. Ele interpretou o sonho. E o sonho era simples, louvado seja Deus. Eram 7 anos de muita fartura. Era 7 anos. Mas também era 7 anos. 7 anos. 7 anos de vacas magras. 7 anos de vacas magras feias. E a Bíblia diz que eram 7 anos de miséria. Deus havia dado um decreto para Faraó: 7 anos de vitória, 7 anos de derrota. E a Bíblia diz que durante 7 anos, Faraó ele não sabia o que fazer naquela situação, porque seriam 7 anos de grande fartura, e depois se levantaria, louvado seja Deus, 7 anos em que a terra do Egito estaria com fome e consumiria toda a terra. E o sonho de Faraó, a Bíblia vai dizer que foi duplicado. Então, Faraó, vendo que José
José, aleluia, ele estava, a Bíblia vai dizer que porque ele estava preso, ele ficou muito tempo, ele estava feio, mas ele não era qualquer coisa. Tem pessoas que olham para os outros menosprezando. Sabe por quê? Por causa da casa, por causa que tem carro, por causa disso. Mas Deus não menospreza ninguém. Aleluia! O Senhor nos ensina que nós temos que dar valor ao nosso semelhante e colocar o nosso semelhante acima de nós. E a Bíblia diz que naquela situação, aleluia, tirou o faraó o anel do dedo e pôs na mão de José. Sabe por quê? Porque Deus dá honra a quem tem honra e Ele desonra, aleluia, aquele que não dá honra a Deus. E a Bíblia diz que Ele tirou o anel do dedo e colocou na mão de José. E ali, amado, José tinha 30 anos. A Bíblia vai dizer que havia sido 13 anos de provação, de sofrimento. Mas ali, José virou governador do Egito. E ali, José tinha o governo sobre a mão dele. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que José ele foi humilde. José é irmão dele porque ele tinha caráter. Caráter de homem, não de covarde. E a Bíblia diz que José, louvado seja o nome do Senhor, ele virou governador do Egito e ele tinha sabedoria financeira. Ele sabia, aleluia, porque a terra havia sido amaldiçoada. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Ele havia, aleluia, Deus havia dado para José inteligência, sabedoria para lidar com as finanças. E a Bíblia diz que José, ele comprou todos os gados para o Egito, comprou vacas, comprou ovelhas, comprou terras. Por quê? Porque no tempo de favorecimento, José tinha sabedoria. José não pegava o tempo de fartura para humilhar ninguém. José tinha sabedoria. Glória a Deus. José, aleluia, a Bíblia diz que ele ajudava ali o povo. E no tempo dos 7 anos de miséria, ele também ajudou. E Deus, ele criou uma situação, amados, que me chama a atenção. É que os irmãos de José, que haviam humilhado ele, eita Deus, começou a ir para a prova. Sabe por quê? Porque Deus vai virar lugar. Aquele que está humilhando será pisado. E a Bíblia diz que os irmãos de José, porque a terra, depois dos 7 anos, depois daqueles 7 anos, a Bíblia diz que José teve um filho chamado Manassés, em que ele colocou o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer do tempo de sofrimento. Mas dos 7 anos de miséria, José teve outro filho. E no outro filho que ele teve foi Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Só que me chama a atenção que foi tempo de honra para José, porque a Bíblia vai dizer que naquele dia, aleluia, José, ele não sabia que ele ia receber a visita dos teus irmãos. Aqueles que outrora se acharam soberbo, orgulhoso, se achavam melhor que os outros, aleluia. Tem pessoas, amados, que pensam que porque tem carro é melhor que os outros, tem roupa, eu vou no cinema, eu sou melhor que os outros. Ei, Deus manda dizer, sai do pedestal, hein?
Porque ele vai, aleluia, tirar do pedestal, diz o Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que José, os irmãos dele vieram até ele. Só que já havia passado 13 anos do que tinha acontecido. Porque Deus, as pessoas pensam que Deus cobra hoje. Não. A Bíblia diz que José sofreu tudo aquilo durante 13 anos. Passou-se 13 anos. Os irmãos de José vieram até ele pedir comida. Porque Deus havia ferido aquela terra com fome. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele não rejeitou os teus irmãos. Não. A Bíblia diz que ele também não falou que ele era José. Não. Ele ficou calado. Mas ele se lembrou da humilhação. Aquele que bate esquece, mas o que apanha não esquece não. E Deus que está lá no céu muito menos, aleluia. Porque Deus viu todo o sofrimento de José, caluniado, difamado, sofrendo. Mas quem bateu, esqueceu. Mas chegou o tempo de Deus honrar José. Já pensou se Deus honrasse José no tempo que ele foi humilhado? Não, porque Deus queria quebrantar os irmãos dele, arrancar do pedestal e mostrar para ele que a honra é dele, a glória é dele e o respeito é dele também. Por isso que teve 13 anos de tempo. Nós sabemos, aleluia, que o número 13 é um número, aleluia, difícil. E a Bíblia diz que os irmãos de José chegaram até ele pedindo comida, pedindo misericórdia. Pedindo, aleluia. Outrora os irmãos dele eram arrogantes. Eu posso, eu faço, eu mando, eu sou. E agora Deus havia tirado o quê? Aleluia. Tudo para ele se converter. Porque os irmãos de José tinham que se converter dos seus maus caminhos. Tinha que se voltar a Deus enquanto era tempo. Para abandonar o pecado, abandonar a soberba, parar de humilhar os outros que não te fez nada. E a Bíblia vai dizer que José, ele, louvado seja Deus, ele não tinha rancor no coração. Porque José, amados, ele era diferente. Você conhece uma pessoa, como eu disse aqui no começo, pelas atitudes. Muitas vezes você não precisa falar muito. José, ele ficou meio triste de tudo que tinha acontecido. Ele ficou preocupado com o seu irmão, Benjamim, porque ele sabia que os irmãos dele não prestavam nenhum. Ele sabia que os irmãos dele, aleluia, tinham um caráter duvidoso. Tem pessoas, aleluia, que às vezes está cega, anda com gente duvidosa, anda com pessoas, aleluia, de caráter duvidoso, pessoas falsas. E a Bíblia diz que ele ficou meio preocupado. E ele falou, bom, chama o meu irmão Benjamim, seu outro filho Jacó, ou seu outro filho de Jacó, para saber se eles tinham feito algum mal para Benjamim. Por quê? Porque, queridos, a maldade está no coração. Só que Deus diz que ele amarrou o diabo, Satanás, aleluia, por 3.000 anos. E ele amarra hoje, aleluia, toda a potestade, principado e humilhação. Por quê? Porque a Bíblia diz que naquela hora chegou o tempo de Deus honrar José. Mas José não quis o mal dos teus irmãos. Não, José procurou uma maneira de ajudá-los, aleluia. E tudo se cumpriu na vida
de José. Os irmãos dele, sabe aquele sonho que ele teve no começo? Sabe o sonho? Lá em Gênesis, capítulo 37, louvado seja Deus, que diz que ele teve um sonho. Que os irmãos de José, eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aleluia. Porque, queridos, quando Deus vai honrar uma pessoa, o diabo pode se levantar, pode escrever aí, ó, no caderno, pode escrever na parede, pode escrever aonde for. Se Deus tiver que honrar, Deus vai honrar e acabou. Queira o diabo querer ou não, quando Deus escolhe uma pessoa, aleluia, está escolhido. E quando Ele quer abater, também Ele abate. Mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele teve 2 filhos. E o primeiro filho que ele teve foi: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. E o segundo filho, louvado seja Deus, que foi Efraim, deixa a porta um pouco aberta, que foi Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. São as 12 tribos de Israel até hoje. José, ele pagou um preço, aleluia, mas Deus honrou a família de José. Deus honrou a família de José, aleluia. Deus honrou a família de José. A descendência é importante, porque, aleluia, por causa do pecado dos irmãos de José, a família de José podia ter ido para água abaixo. Se José pagasse o mal com o mal, se José pegasse e falasse: não, vou revidar, vou fazer a mesma coisa que ele fez, não vou fazer pior, vou pegar, aleluia, e vou me vingar da mulher dele, aleluia. Mas o Senhor disse: não. Deus tocou no coração de José e disse: José, a tua atitude é celestial, você tem caráter. Se os teus irmãos não têm caráter, deixa comigo, que esse daí está na minha lista de Jeová. Aleluia! E a Bíblia diz que ele, louvado seja Deus, recebeu a honra do pai dele. Ele recebeu a honra. Por quê? Porque os filhos dele, olha que Deus faz. Os filhos dele, que ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, ficou no lugar deles. De Rubem e qual que é o outro nome? Judá. Ficou no lugar deles. Eles perderam as tribos de Israel. Por quê? Porque não vigiaram, porque eram ruins. A Bíblia diz que o Rubem, ele até se envolveu, aleluia, com a própria mulher de seu pai. Meu Deus, o negócio é forte, hein? E a Bíblia diz que por causa disso, Deus permitiu Jacó, pai de José, Israel, a tirar a primogenitura dele. Então que nesta noite, aleluia, Deus, quando nós esquecemos do sofrimento, quando nós esquecemos de quem nos humilhou, porque, aleluia, tudo está nas mãos de Deus, a conta vai vir, não porque eu vou cobrar, não, quem vai cobrar é Jeová, que está lá no céu e está vendo tudo, aleluia. Aí, o que acontece? Chega o tempo de honra. Por quê? Porque quando eu tiro a minha mão e deixo de Deus, Deus age, mas quando eu ponho a minha mão no negócio, Deus não age. Quando eu pego e faço a mesma coisa, que para poder ofender, para poder maltratar, aí eu estou sendo o quê? Semelhante ao meu inimigo. Mas a Bíblia nos diz, Jesus nos ensinou que nós não temos que pagar o mal com o mal.